Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à reunião preparatória para o segundo encontro acadêmico Impacto das Ciências Ambientais na Agenda 2030. Temos alguns lembretes iniciais. Por gentileza, mantenham os microfones no mudo. As perguntas devem ser enviadas no nosso chat e serão respondidas em um momento oportuno, ao final da reunião. E, ao final da reunião, ainda enviaremos também um formulário de avaliação, uns 15 minutos antes de encerrarmos. Então, pedimos atenção ao chat da transmissão. E ainda teremos também um e-mail que será enviado para cada coordenador durante essa semana, com as informações que, eventualmente, vocês não conseguirem acompanhar, dúvidas a sanar, e tudo ficará mais claro no decorrer das apresentações. Para as boas-vindas, passo a palavra para o professor Arlindo Felipe Júnior. Muito boa tarde a todo mundo. Realmente é um prazer imenso estar nessa reunião. É um projeto, né, que eu diria de grande impacto para nós, né, sob o ponto de vista de que essa atividade faz parte da realização, então, do segundo encontro acadêmico do impacto das ciências ambientais sobre a Agenda 2030 da ONU. E, nesse aspecto, ao caracterizar isso, a área de ciências ambientais ela está na vanguarda de um movimento que é justamente caracterizar, primeiro, que todas as pesquisas associadas à área de ciências ambientais têm, naturalmente, uma conexão direta com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essencialmente, na área de ciências ambientais, praticamente não há como ter uma pesquisa que não tenha essa associação. E, ao ter isso, significa também que a área de ciências ambientais está, de fato, querendo dar uma contribuição que possa demonstrar gradualmente, dentro da própria universidade, em que cada programa de pós-graduação está inserido, a sua posição de articulação com a sociedade e cujos resultados da pesquisa encontram espaço para serem apropriados pelas nossas comunidades, seja pelos setores públicos, pelos setores privados, pela área parlamentar, né, pelas câmaras de vereadores, ou Assembleia Legislativa, ou mesmo o Parlamento Nacional. E, nessas características, justamente por meio da reflexão intelectual de todos vocês e da nossa comunidade como um todo, que nós consigamos fazer essa demonstração, que teve, num primeiro momento, a realização do primeiro encontro, que resultou nesta publicação, que todos vocês acho que já receberam, já receberam o eletrônico, né? E cujo documento, até eu acho que a Roberta vai informar o encaminhamento do exemplar físico também agora para todos vocês, né? Quando nós olhamos para isso, ali já se tem uma boa ideia do esforço da nossa comunidade na realização dessas atividades. E, dentro disso, ao demonstrar que esse espaço de interlocução com a própria sociedade, por meio do conhecimento científico e da necessária articulação para levar os conhecimentos que são desenvolvidos dentro do programa de pós-graduação à sociedade, esses esforços são os que vão dar uma conformação da legitimidade da existência desses programas de pós-graduação como uma demanda da própria sociedade. E, ao acontecer dessa forma, a importância da pós-graduação vai se revelando sempre mais a partir do momento que a demonstração dessa conexão ela é feita. O segundo componente que me parece importante também ressaltar é que agora, com o segundo encontro, nós teremos um aprofundamento por meio
daquilo, inclusive, que será apresentado daqui a pouco, né, pelo professor Sampaio e pelos demais colegas que vão falar e que constam do programa conosco, né? Temos a grata satisfação de trabalhar com esses jovens e essas jovens no Dia Internacional da Mulher. Vocês estão vendo, inclusive, a quantidade de mulheres que fazem parte da nossa telinha. E mostrando que daqui a pouco nós vamos ter que ter o Dia do Homem, né? Porque já está a nossa área de ciências ambientais, nós já somos minoria faz tempo, né? E não reclamamos nada disso, viu? Então, quando nós olhamos para isso, nós verificamos uma coisa importante, né? Entrar agora nessa escala de avaliação, de análise, que vai possibilitar, inclusive, fazer com que os colegas vão ter um entendimento bem mais claro e tranquilo sobre aquilo que, ao ser apresentado hoje e que vocês já estão envolvidos, trabalhar com a questão dos clusters. Porque os clusters eles vão possibilitar conexões mais diretas, imediatas, e o estabelecimento de convênios, de acordos e de parcerias na construção de projetos que possam aproximar várias instituições, vários programas de pós-graduação e, naturalmente, os colegas pesquisadores, professores, alunos que fazem parte desses processos. Isso é de uma riqueza imensa. E, para isso, temos também o privilégio, né, de termos conosco, nessa empreitada, aqui a professora Maria do Carmo Sobral, né, junto com o professor Carlos Sampaio, e tendo na condução executiva de todo esse conjunto de coisas as pessoas que estão conosco hoje, né? Então, a doutora Roberta, né, que está sendo hoje a nossa cerimonialista também, né? Também, né? E aí, assim como temos a professora Cláudia Nis, né, que tem né, todo um trabalho junto com essa questão dos clusters, que envolve uma equipe grande trabalhando e que, no desenvolvimento do dia de hoje, isso ficará mais claro e, principalmente, sendo objeto até de contribuições que vocês possam dar. Quero terminar a minha fala saudando a coordenadora da nossa área de ciências ambientais, a professora Jacilene, que tem estado sempre numa posição de dar sequência, de dar visibilidade, dar espaço para a construção das questões que possam ser reveladoras efetivamente da qualidade dos programas de pós-graduação da área de ciências ambientais, que ela, como coordenadora dessa área, juntamente com a professora Viviane, com a professora Liliana Naval e com o professor Jairo, tem conseguido, de fato, dar uma sustentação a um sistema de avaliação que tem permitido revelar os avanços que os nossos programas de pós-graduação têm tido. Completando todo esse conjunto de ideias que gostaríamos de ver hoje tratadas nessa nossa tarde agora, como preparatória do evento, quero saudar o professor Antônio Silva Neto também, como um colega que eu imagino que ele vai fazer uma parte que é muito importante sempre para nós. Ele é um observador, e como observador, ele é crítico, e essa crítica tem sido bastante significativa na melhoria e no aperfeiçoamento dos nossos sistemas. Então, professor Silva Neto, muito obrigado por estar aqui conosco. E quero saudar a todos com duas pessoas. Uma, a professora Joselisa Chaves, né,
da Universidade Estadual de Feira de Santana, e também o nosso professor Paulo Sinisgalli, meu colega aqui, e que tem estado muito presente sempre em todas as questões que envolvem esses elementos. E, é claro, quero passar agora a palavra para o nosso condutor-chefe, né? O nosso professor Carlos Sampaio, aquele que, de fato, tem uma energia imensa. E olha que eu e a Maria do Carmo também somos pessoas que temos energia, mas ele é campeão, viu? Sampaio, um grande abraço para você e a palavra, agradeço pela possibilidade, né, de estarmos juntos aqui hoje, desejando a todos nós uma excelente reunião e que nos leve efetivamente aqui o segundo encontro, que será comemorado na Semana do Meio Ambiente, né? Seja, de fato, um marco que consolida aquele material que foi coletado do primeiro encontro e que agora, no segundo encontro, consolida e demonstra à sociedade aquilo que traz impacto à sua melhor qualidade de vida. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Arlindo. Eu passo para a nossa cerimonialista. Obrigada, professor. Passo agora a palavra para a professora Maria do Carmo Martins Sobral para as boas-vindas. A minha palavrinha é bem rápida, né? Acima de tudo, registro a alegria de estar revendo muitos dos conhecidos. E veja, nós estamos com 62 participantes, Sampaio. Então, a sua capacidade de aglutinar, de agregar, né? Que eu acho que Arlindo já falou muito, mas eu gostaria de ressaltar também a coordenação da área de ciências ambientais, né, em nome de Jace, mas também Liliane e Jairo, como é a capacidade que nós temos de, basicamente, nós construímos uma família, a família da área das ciências ambientais, né? Então, eu não sei se tem outras áreas que tantas vezes se encontrem e façam trabalhos conjuntos. Então, esse olhar nosso em relação à Agenda 2030, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com certeza dá um diferencial para a nossa área. Da mesma forma que nós conduzimos, que a gente coordenou aquele livro quando teve a Rio+20, para mostrar o papel da pós-graduação brasileira na questão, na temática da sustentabilidade, né? E foi divulgado, eu acho que foi muito interessante. Eu acho que agora também essa nova iniciativa para mostrar o que é que nós estamos fazendo em relação aos ODS, o que é que nós estamos dando de produtos para a sociedade, né? Então, fico muito feliz, estava olhando de um em um, nós estamos com o Brasil todo aqui representado, Sampaio, de norte a sul, né? E acho que juntos nós somos muito fortes, e a gente ter essa capacidade de trabalhar cada vez mais em conjunto. Tá? Muito obrigada e fico muito feliz de estar podendo contribuir assim, nessa aglutinação, vamos dizer. Obrigada, professora Maria do Carmo. Mulher, né? Ainda mais no Dia da Mulher, né, Roberta? No nosso... É verdade. Bom, antes de passar a palavra adiante, eu gostaria só de lembrar que nós estamos com um controle rigoroso do tempo para valorizar o tempo que vocês dedicaram a essa reunião. Então, pedimos atenção sempre que vocês se atenham ao tempo sugerido de apresentação. Passo agora a palavra para o professor Carlos Alberto Ciossi Sampaio para as boas-vindas e uma apresentação sintética da nossa programação do dia. Obrigado, Roberta. Eu cumprimento a todas e a todos com um cumprimento especial para as mulheres. Hoje, no comecinho da nossa reunião, eu fiz a contagem de quantas mulheres que temos nas coordenações dos programas e temos 46% de mulheres na coordenação, né? Quase 50%. Então, e hoje na coordenação da área temos 2 mulheres, a Jace como titular e a Liliane como coordenadora dos mestrados profissionais. O Jairo está em minoria, hein? Bom, é um prazer de revê-las e de revê-los.
A gente está com 64 participantes nesse instante, né? Que é realmente uma alegria bastante grande. E eu destacaria que 96% dos programas da área de ciências ambientais responderam à nossa enquete, né? Então, é uma alegria, né? Essa enquete, ela tem relação direta com essa reunião preparatória, como a Arlindo bem disse, para o segundo encontro acadêmico Impacto das Ciências Ambientais na Agenda 2030 da ONU, que nós já tivemos o primeiro encontro no ano passado. Então, a ideia dessa reunião preparatória, né, é para que a gente dê sequência para um segundo encontro, mas ampliando o primeiro encontro, que foi para os programas de nota 5, 6 e 7, e os dois em rede, e nesse segundo encontro é para os 141 programas que constam na plataforma Sucupira. Só chamando a atenção, ainda que tem 141 programas registrados já na plataforma, mas temos funcionando 139 hoje, né? Então, a ideia do segundo encontro é que todos os programas participem. Então, o primeiro encontro foi, né, um início de um projeto de pesquisa, e esse segundo encontro, a ideia é que ele consolide e que dê sequência a um trabalho, agora, como a Arlindo já comentou, de formação de clusters temáticos. A ideia deste projeto, na verdade, são vários projetos entre outros, né? Eu, atualmente, estou como pesquisador colaborador do Centro de Síntese de Cidades Globais, que está vinculado ao Instituto de Estudos Avançados, então, já da USP. Estou trabalhando direto com Arlindo. A professora Wanda Riso também está aqui, que é a minha colega também, como a professora Cláudia, né? Então, é um grupo de pesquisadores que têm interesse no tema de impactos na sociedade. Então, a ideia de formação de cluster temático era nós possibilitarmos uma associação de programas que possuem aproximações do que tange a impacto na sociedade. E o meio para isso, estamos usando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que compõem, como a Arlindo disse, a Agenda 2030. Então, é um trabalho e fôlego, né? E espero contar com a contribuição de todas e de todos. Temos uma programação, Roberta? Vou passar rapidamente. Então, esta reunião ela é uma reunião preparatória, né? A ideia é que nós terminamos às 16 horas, podendo se estender um pouco conforme o interesse das perguntas. Pode passar, Roberta, por favor. Então,
esse é um evento preparatório para o segundo encontro, que vai acontecer dia 8 e 9 de junho, relativamente próximo, né? E a ideia que a gente possa apresentar para cada um e para cada uma de vocês uma metodologia de formação, e eu já adianto aqui, de 14 clusters temáticos. Ou seja, dividimos todos os programas da área de ciências ambientais, aqueles que responderam à enquete, ou seja, os 96% dos programas, eles foram agrupados em esses clusters temáticos a partir de alguns critérios que nós vamos apresentar ao longo dessa reunião. O próximo slide, Roberta, por favor. Então, as boas-vindas, ela inicia a reunião por ela, depois vamos ter as boas-vindas da nossa coordenação diária, composta pela professora Jarce, professor Jairo, e pela professora Liliana. Às 14h35, nós vamos ter a noção qual é a concepção do segundo encontro e o que ele vem a complementar do primeiro encontro. Roberto, o próximo, por favor. Na sequência, a gente vai ter a apresentação do professor Carmino Gomes. Ele é o nosso especialista em redes eurais, e desde já eu já publicizo, né, a grande colaboração que Carmino ele está dando para a área de ciências ambientais. Então, Carmino vai explicar a metodologia da formação e-cluster. Em seguida, eu vou apresentar, então, quais são esses 14 clusters temáticos e os programas que compõem cada um deles. Como é uma lista grande, não se preocupem que logo, na finalização deste encontro, dessa reunião preparatória, todos os coordenadores vão receber esta lista. Portanto, se alguém perdeu alguma coisinha, não se preocupe que vocês vão receber o cluster, a coordenação desses clusters que vão ter à frente os programas mais consolidados da área, ou os de nota 7, 6 e 5, né? Mas tendo também o protagonismo os programas mais consolidados da área, que são mestrados e doutorados também, já com nota 4, e os nossos programas em rede, né? Que é um bom aprendizado para nós, como que é possível trabalhar em redes. Eu agradeço o apoio incondicional desses programas que já vêm trabalhando com a gente desde o primeiro encontro. Depois, a agenda de trabalho até o segundo encontro, que será apresentado pela minha boa amiga, a professora Cláudia Inês. A sequência, Roberta. Depois, Roberta e Amanda vão apresentar um template que esses 14 clusters devem preparar para o segundo encontro. Não é tanto trabalho assim, turma. Um rascunho, uma minuta ainda,
que nós vamos ter tempo de pelo menos de 12 meses para construir um documento que nos parece que pode ser basilador para a área de ciências ambientais. Depois, um diálogo aberto com todos os programas, como a Roberta já adiantou. A ideia é que vocês enviem perguntas pelo chat, diante da quantidade grande de pessoas. Então, por favor, para que a gente organize melhor, enviem as suas perguntas via chat. Se a gente, então, conseguir responder a todas, nós vamos enviar as respostas via e-mail. E às 16 horas, nós erramos com a possibilidade de ter um pequeno atraso. Mais uma vez, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, agradeço pelo prestígio da participação. Roberta, por favor. Obrigada, professor Sampaio. Passamos agora para a palavra da coordenação. Convido a professora Jarcilene Silva de Almeida para falar. Obrigada, Roberta. Agradeço pelo convite, professor Sampaio, pela sua iniciativa desse projeto de pesquisa que teve como laboratório os programas de pós-graduação da área de ciências ambientais, mas quiçá poderá ampliar, talvez até com nossa área irmã, a interdisciplinariedade ou mesmo a área de biodiversidade. Ter um seminário, né, que trata da preparação de tão grandioso, né, projeto requer realmente uma preparação e várias pessoas contribuindo, né, para chegar a um resultado desejado. E quando a gente pensa, né, que esse projeto envolve os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto pela Nações Unidas em 2015, e a gente lembra que a área de ciências ambientais, né, foi criada ou se tornou independente como área em 2011, tá? Então, a área de ciências ambientais, eu diria até que ela vai mais além do que, né, nos seus objetivos, nas suas áreas de concentrações, nas suas linhas de pesquisas, do que mesmo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Além de que, né, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês, que quando a gente pensa no desenvolvimento, né, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há um tripé, como o professor Sampaio já falou, que é justamente a questão, né, da economia, do meio ambiente e da sociedade. E a gente pode perceber que alguns destes 17 objetivos, eles conseguem aglutinar, né, questões ambientais da economia e da sociedade, mas que outros podem até gerar conflitos, né, se eles vão atender ao ambiente, a questão da economia pode ficar em aberto. Um exemplo, né, que a gente está vivendo justamente o contrário é o objetivo vida terrestre, né, quando a gente pensa que o nosso país está passando por um momento tão crítico, tão delicado, né, que o meio ambiente está sendo sucateado, devastado, e que nunca se desmatou tanto, não só na Amazônia, como no Cerrado, na Caatinga, tá? A Mata Atlântica, que tudo está se transformando, né, em carvão ou em pasto, e aí, muitas vezes, esse objetivo, né, vida terrestre, pode entrar justamente em conflito, né, com a Fome Zero, se não for através de uma agricultura sustentável e permitindo, né, uma área que permita ainda a floresta nativa ou as espécies nativas. Ainda mais se a gente pensa, né, na questão da expansão urbana. Então, vejam que cabe a nós,
compomos a área de ciências ambientais, levarmos realmente essa reflexão, né, destes objetivos, porque muitas vezes vão gerar estes conflitos. Hoje nós estamos vivenciando, né, justamente o questionamento do 16, do objetivo 16. Estamos vivendo um momento delicado onde países quebraram o acordo da paz, né, talvez até mesmo da justiça, e as instituições, né, como, por exemplo, o Jardim Botânico da Ucrânia, que foi a cidade onde ele está localizado, foi altamente bombardeado e provavelmente a gente tenha perdido registro de mais de 2,5 milhões de essicatas. Imagine, esse registro não tem como ser reposto. Então, vejam que há um alerta, né? E, claro, o atingir essas metas, e muitas dessas metas, por existir estes conflitos entre os diferentes objetivos, eles estão sendo postergados, né? Então, as agendas, elas foram sempre, quando chega próximo e não há o cumprimento dessas metas, então há um adiamento, na expectativa e na esperança que eles possam ser minimizados. Hoje, estamos celebrando o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E este dia, né, apesar de vários colegas dizerem que o Dia da Mulher, e isso pode se referir à mãe, à filha, à colega, mas que não é a realidade nacional ou mesmo internacional, principalmente nos países em desenvolvimento, na América Latina, na África, onde as mulheres ainda são vistas como seres inferiores, ou mesmo pegando um depoimento da atual gestão nacional, que diz que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Sem comentários em relação a esta frase, mas é sim necessário que tenhamos um espaço para que a mulher ela possa exercer na sua multiplicidade todos os desafios e com sua capacidade qualquer área onde ela queira atuar, e isto seja reconhecido e justamente bem pago em termos financeiros, em termos de reconhecimento da sociedade. Então, não poderíamos deixar de ressaltar o ODS 5, que vai desde aqui no Brasil, só para dar um exemplo, para fechar minha fala, a proporção de mulheres que têm um telefone celular. Se vocês olharem o mapa do IBGE como indicador, é interessante, né, que regiões, que municípios, estado, como aqui no Nordeste, o destaque para Alagoas, né, a quantidade de mulheres que tem em relação ao homem celular é infinitamente diferente. Então, ainda, isso é uma coisa, digamos assim, até um exemplo muito simples, né, para a gente estender isso para uma questão mais relevante de, né, discrepâncias, de reconhecimento e de atuação, desde a questão do maior número de empregos, como a questão ainda que existe da diferença salarial. Então, eu deixo vocês com essa tarde de trabalho preparatória, mas eu gostaria de deixar essa pulga, né, esse momento de reflexão, partindo da ODS 5, que provavelmente não vai ser uma das mais apontadas pelos programas que foram, né, contemplados com as suas pesquisas em relação aos objetivos sustentáveis, mas que vale a pena a gente refletir para todas, que muitas vezes tentar resolver ou tentar atingir uma meta que vai beneficiar o ambiente pode não ser a melhor opção para a economia, e geralmente o que acontece é que aquelas que são de melhor resposta para a economia nem sempre vão ser a melhor resposta a médio e longo prazo para a sociedade e principalmente para o meio ambiente.
Sampaio, uma boa tarde, um bom trabalho. Te desejo sucesso nessa empreitada, nesse teu projeto, que gere vários frutos. Não sei se teu objetivo são artigos ou se é continuar o segundo livro. E fica aqui os meus desejos, meus votos de um projeto realmente exitoso. Passo ou devolvo a palavra a Roberto. Muito obrigada, professora Gersilene. E passo a palavra, então, para o professor Jairo Lisandro Schmidt. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma satisfação encontrar o Sampaio, né? Professora Arlinda, professora Maria e todos os nossos coordenadores de área que se dispuseram, né, a participar deste trabalho, né, bastante importante que o Sampaio está desenvolvendo. Eu vou ser muito breve, né, pensando sobre impacto, né, eu vejo que talvez um indicador, né, mais frágil que nós temos da nossa avaliação em termos dos nossos programas, né? E eu vejo que implementar ações que impactem positivamente a sociedade é, né, o desejo maior, o objetivo maior, a meta da área de ciências ambientais, né? Então, pensar nessas ações e também como avaliar os seus resultados, né, consiste no desafio, né, destes grupos de trabalho que vão estar iniciando hoje, né, e para os quais eu desejo sucesso, né, e que o trabalho, né, seja exitoso, como a professora Gersilene mesmo disse. Então, muito obrigado por eu poder estar aqui, né, compartilhando esse espaço com vocês, e sucesso nas atividades subsequentes. Obrigada, professor Jairo. Passo a palavra agora para a professora Liliana Pena Naval. Boa tarde a todos, boa tarde, Roberto, obrigada pela palavra. Eu quero aqui agradecer ao professor Sampaio pelo convite, né, e que é sempre muito prazeroso atendê-lo. E quero também estender meus cumprimentos aí a todos os participantes, né, em especial aos coordenadores, né, todos aí de prontidão trabalhando bastante, né, e também sempre assim, é o suporte técnico, né, às vezes a gente deixa, né, passa despercebido, mas agradecer a todos que oportunizam, né, que esses encontros sejam realizados. Aí gostaria de estender um abraço fraterno, né, especialmente aos coordenadores, em nome, né, de uma ex-colega, a professora Laura Borma, né, um abraço, Laura, e sendo meu abraço a todos os coordenadores, né, gostaria, então, de parabenizar, né, pela ação e pela organização, e assim, dizer, né, que o desenvolvimento desse projeto, ele permitirá, muito provavelmente, né, que a área tenha uma boa referência sobre os temas mais atuais, né, que vêm sendo desenvolvidos. Não apenas em relação aos ODS, né, mas, assim, os ODS, eles, digamos, é o fruto da extração dessas temáticas, né? Então, eu acho que vai ser muito importante, né, a gente vai poder gerar aí um novo quadro, né, das temáticas mais atuais da área, e isso vai ser bastante importante, né, porque ela apoia as ações e as políticas da própria área, né. E aqui, por último, né, rapidamente, peço desculpas, né, a professora Gersilene informou, nós estamos em outra reunião, deixar aqui um abraço também, né, para a professora Maria do Carmo e o professor Arlindo, né, que são pessoas, assim, bastante importantes para esta área, né, dentro da CAPES e dentro das nossas universidades. Muitíssimo obrigada pelo espaço e boa tarde a todos. Obrigada, professora Liliana. Vamos passar agora para as atividades do dia.
A primeira atividade será a concepção do segundo encontro acadêmico, o impacto das ciências ambientais na Agenda 2030, mas antes de passar para a projeção, eu gostaria de lembrar novamente que as perguntas devem ser enviadas pelo chat, serão respondidas ao final do nosso encontro, e também destacar que o professor Sampaio acabou de colocar o link para acesso do nosso livro Fruto do Primeiro Encontro. A maior parte dos programas deve ter recebido por e-mail esse link também, bem como o arquivo, e cada coordenação de programa receberá uma versão impressa, que está sendo encaminhada, está sendo despachada pelo IEA para o endereço de cada coordenação de programa. Eu vou projetar agora, só um momento. Passando, então, para a concepção do segundo encontro acadêmico, Impacto das Ciências Ambientais na Agenda 2030, é um evento que será realizado no IEA da USP, nos dias 8 e 9 de junho de 2022, e será um evento híbrido, ou seja, será presencial e virtual, sendo que a maior parte será virtual. A coordenação do evento, o coordenador executivo é o professor Carlos Sampaio, FURB IEA USP, coordenador-geral do evento, professor Arlindo Felipe Júnior, USP, coordenação adjunta, a professora Maria do Carmo Martins Sobral, da UFPE, e temos a nossa equipe de apoio, Amanda Carboni, IEA USP, eu, Roberta Romano, FURB, Jéssica da Silva, IEA USP, Sandra Dalila Corbari, FURG, IEA USP, e na equipe de apoio dos clusters temáticos, Cláudia Nis, Unifesp, Universidade de São Judas Tadeu, Unital, IEA USP, professor José Carmino Gomes Júnior, Universidade de São Judas Tadeu, FURB, Maiara Mello, UFPE, e Valesca Barbosa, UFAM, Unisul. Passo a palavra agora para a professora Cláudia. Bom, boa tarde a todos e a todas. Então, darei continuidade aqui à nossa apresentação e aproveito para cumprimentar e parabenizar todas as colegas, né, pelo Dia Internacional da Mulher. Falaremos aqui sobre o objetivo do evento e da formação de clusters temáticos. Então, o objetivo do encontro acadêmico, né, exemplo do que já vem sido discutido aí nos nossos grupos, é discutir, refletir e dialogar sobre a atuação de 139 programas de pós-graduação aqui da área de ciências ambientais, por meio da formação de 14 clusters temáticos que serão apresentados a seguir. E esses clusters, eles foram agrupados pelas dimensões sociais, as dimensões social, ambiental, econômica e institucional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da Agenda 2030 da ONU, quanto ao processo de sua incorporação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, acredito que todos os programas, né, tiveram acesso ao nosso questionário, formulário aí que será melhor explicado na metodologia, mas que foi palco aí das informações para a categorização dos clusters temáticos que tiveram como base esses critérios. Então, quais são os produtos esperados, né, desse encontro acadêmico? Alguns deles são um e-book, né, a elaboração de um e-book por cluster temático. Então, o número de clusters que determinará, né, o número de painéis que será realizado aí no segundo encontro acadêmico. No caso aqui, partiremos da concepção de 14 clusters temáticos. Um documento consolidado que pode induzir políticas públicas por parte de agências, por exemplo, agências de fomento, né, com subsídios editais, junto a essas agências de fomento nacional e as fundações de apoio à pesquisa, as FAPES, um relato crítico, né, a ser publicado na página do Centro de Síntese do USP, né, do Centro de Síntese USP IEA da USP, e um artigo científico. Então, esses são os produtos esperados aí do trabalho na concepção dos clusters temáticos. Por favor, Roberta. Bom, falando um pouquinho das dimensões por ODS que foram consideradas aí no trabalho, na categorização que será apresentado, então nós consideramos, né, as dimensões, como já foi dita, social, considerando os ODS 1, 2, 3, 4, 5 e 10, já a dimensão ambiental, considerando os ODS
6, 7, 12, 13, 14, 15. A dimensão econômica, considerando os ODS 8, 9 e 11. E, por fim, a dimensão institucional, considerando os ODS 16 e 17. Bom, obrigada, Roberta. Só para contextualizar um pouquinho aí o nosso universo aí de atuação, de estudos na concepção dos clusters temáticos, né? Nós temos atualmente, de acordo com os dados disponíveis na plataforma Sucupira, coletados em 2001, ano base em 2020, né? Agora os dados dos programas de 2021 estão sendo coletados agora, nesse período, e a gente tem aqui os dados de 2020, então foram considerados 139 programas de pós-graduação na área de ciências ambientais, nos seus diversos estratos de nota. Nesses 139 programas, né, foram considerados aí programas com mestrado acadêmico 60, doutorado acadêmico 6, mestrado profissional 32, doutorado profissional 1, programas com mestrado e doutorado acadêmico 41 e mestrado e doutorado profissional 1. Então, isso totaliza, em termos de curso de pós-graduação na área de avaliação de ciências ambientais que foram considerados, né, um total de 184 cursos, sendo desdobrados em 101 cursos de mestrado acadêmico, 47 cursos de doutorado acadêmico, 33 cursos de mestrado profissional e 2 cursos de doutorado profissional, né? Então, nessa tabela, nesse material que também vai ser disponibilizado para os colegas, temos aqui a distribuição em extrato de notas, né, de 7 a 3, para todos esses programas e alguns ainda sem a nota. Pensando um pouquinho aqui na distribuição desses 139 programas, né, relembrando aqui o que já foi mencionado pelo professor Sampaio no início aqui da nossa apresentação, mas devido ao mérito, né, o alcance aí dessa pesquisa, acho que vale a pena a gente ressaltar, de 139 programas de pós-graduação que em funcionamento aqui na área de ciências ambientais, na nossa frente aí para a composição dos clusters temáticos, a gente teve um retorno de 131 programas, representando 96% da área. Então, isso também representa aí a confiabilidade, né, do que vamos aí, a representatividade, principalmente, do que vamos apresentar aqui. E frente à distribuição desses programas nas 5 regiões do país, observamos, né, que a maior parte dos programas de pós-graduação da área de ciências ambientais está localizado na região Sudeste, com 42 programas, seguidos da região Nordeste, 32 programas, da região Sul, 31 programas, né? E, por fim, a região Centro-Oeste e a região Norte, né? Totalizando aqui os 139 programas que estamos abrangendo aqui nesse trabalho. Bom, acho que vou finalizando, por enquanto, a minha fala, né, Roberto? Depois temos uma continuação, mas te passo a palavra e agradeço. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Agora convido a professora Amanda para apresentar a programação. Boa tarde a todos. Obrigada, Roberta. Então, aqui me cabe passar rapidamente pelo que a gente vai ter nos dias 8 e 9 de junho, né, que são as datas do evento. Então, o evento ele vai estar organizado de uma forma que a gente tem um tempo para cada um dos 14 clusters temáticos fazerem a sua explanação, né? Aí daqui a pouquinho, no próximo slide, eu vou explicar qual vai ser a dinâmica para cada uma dessas mesas, né, de apresentação dos clusters temáticos, mas o fato é que, para efeito de compreensão do que a gente prevê para o nosso evento, que a gente tem basicamente momentos, né, para a apresentação dos 14 clusters, e no meio dessas apresentações dos clusters, a gente vai ter também um primeiro painel, que vai ser um painel voltado especificamente para discutir um pouquinho dos avanços do GT de destaque territorial, que está tratando de fazer aquele mapa, né, que de alguma forma correlaciona as vulnerabilidades do território, vulnerabilidades ambientais, socioeconômicas,
com a atuação dos programas de pós-graduação em ciências ambientais, né, que está sendo liderado pelo professor Rodrigo Nóbrega. Depois a gente tem um outro painel aí na parte da tarde, no dia 8 de junho, que vai ser um painel que se prevê falar um pouco sobre o estudo de construção de redes semânticas, que também é um esforço para tentar entender o impacto social da pós-graduação a partir da construção dessas redes semânticas, né, que o professor Washington ele tem uma liderança maior, né, da Universidade Estadual de Feira de Santana. E a gente tem um terceiro painel aí no dia 9 de junho, que é um painel em que o professor, aí no caso, o professor Carlos Sampaio, que lidera o grupo do GT de Impacto Social, né, que tem trabalhado muito essa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sua interface com os programas de pós-graduação. Então, esse painel vai ser uma oportunidade de falar um pouquinho o quanto que esse GT já avançou nesse estudo, né, que tem buscado, através de um artefato computacional, fazer também, né, buscar entender o alcance do impacto social da pós-graduação a partir desse artefato. Eu não vou me aprofundar aqui, mas é só para mostrar que a ideia do evento, basicamente, então, é a gente ter não só a apresentação de cada um dos 14 clusters temáticos, como também um momento para que essas 3 iniciativas, né, que buscam justamente mensurar e avaliar o impacto da pós-graduação, possam colocar em que pé estão, né, esses estudos. Então, basicamente, é isso que a gente tem para a programação do evento, e aí, em seguida, eu peço para a Roberta passar o slide, só para a gente ver, se aprofundar um pouco na dinâmica de cada mesa. Então, o que se espera, né, da apresentação de cada cluster temático? A gente vai ter, basicamente, a composição da mesa. São 3 representantes do cluster temático. Depois o professor Sampaio vai falar um pouco da composição desse cluster, o professor Carmino vai falar sobre o processo de formação desses clusters, mas, para o momento, é só para a gente entender qual vai ser a composição, a proposta mesmo para o evento, é que a gente tenha 3 representantes do cluster, um deles que vai estar à frente é composto por um programa de excelência, e os outros 2, o próprio cluster vai selecionar, e com isso a gente, então, tem 3 representantes, mais um coordenador da mesa e 2 relatores do comitê organizador, para também sistematizar o que for discutido ali. E aí, para a dinâmica, a gente tem cada mesa no máximo de 30 minutos, então a ideia é que a gente tenha uma apresentação geral do cluster e dos participantes, que o coordenador irá fazer em 5 minutos, mais ou menos, e aí a gente pede, então, 15 minutos de apresentação para cada cluster. Então, basicamente, a apresentação de cada cluster vai levar aí mais ou menos 15 minutos, seguido de um diálogo de 10 minutos. Daí, com isso, a gente, então, tem para cada mesa 30 minutos. Mas fiquem tranquilos, porque depois a gente vai passar pelo template, o que se espera, né, dessa apresentação nesses 15 minutos, o que se espera que cada cluster traga aqui. Então, com isso, eu passo, então, a palavra para a Roberta novamente. Obrigada, Amanda. Agora nós vamos tratar da metodologia da formação dos clusters temáticos com o professor José Carmino. Olá a todos e todas. Eu sou José Carmino, vou falar um pouquinho da metodologia. Isso, obrigado, Roberto. Nós que fizemos a utilização de um algoritmo que cria os clusters com base em uma rede não neural, é uma rede bayesiana. Essa rede levou em consideração esses 5 critérios. O que é esses 5 critérios? O programa de excelência, o programa de consolidado, mestrado, doutorado, nota 4, mas não só pensando em agrupá-los, pegar todas as notas 7, mas sim em distribuí-los. No caso das ODSs, a gente agrupou eles por ODS, respeitando os 2 critérios anteriores, bem como a colaboração, parceria e a distribuição geográfica, ou seja, a nossa intenção não é juntar todos no Nordeste, sim distribuí-los também. Esse sistema foi aplicado e nós construímos a partir daí 14 clusters que a gente vai chamar aqui de temáticos. Você pode passar para o próximo slide, Alberto? Essa distribuição, esse gráfico, depois ele está um pouco miúdo, mas dá para a gente dar uma explicada. Embaixo nós temos no eixo X as notas. O programa sem nota, a nota 3 e nota 4 até a nota 7.
cada um deles distribuídos nos clusters, ou seja, nós procuramos colocar uma distribuição mais próxima possível de equidade para cada um deles dentro do cluster. Tanto na parte de nota, próximo slide, por favor, Roberta, quanto na parte de estados. Levando em consideração que alguns estados têm um pouco mais de programas, então aí ele é redistribuído. O próprio algoritmo de rede bayesiana fez o processo da distribuição de cada um desses clusters. Roberta, próximo, por favor. E aqui tem a quantificação na distribuição de notas e na distribuição de região, onde eu tenho, na primeira, as notas, depois cada um dos programas em relação ao cluster, dividido e as suas respectivas quantidades. Ok? Acredito que é isso, Roberto. Obrigada, Carmino. Passo novamente a palavra para o professor Sampaio, que apresentará a composição dos clusters temáticos. Obrigado, Carmino, pela atenção, então, já de sempre. Então, turma, uma composição, né, que não foi tão simples, os critérios foram utilizados para a formação então, dos clusters. Então, nós chegamos a 14 clusters, né? Tu podes passar para o primeiro cluster. Então, para cada cluster, turma, nós vamos ter um programa coordenando, né? Então, esses que estão em primeiro lugar e em negrito, eles serão os programas coordenadores, né? Então, esse caso do primeiro cluster, temos o programa Nota 7 da Universidade de Brasília, que é o CDS, né? Depois, nós temos um outro programa da UNB, que é o de Ciências Ambientais. Em terceiro lugar, em um terceiro programa, melhor, né? A UFAM, que é o Programa de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, e assim os clusters eles são compostos, né? Todos os programas já vão receber em seguida essa composição. Como o tempo é muito curto, eu não vou conseguir ler todos, tá? Podemos ir para o segundo cluster, Roberta, por favor. O segundo cluster tem a liderança do Programa de Ciências Ambientais, o PROCAM, da Universidade de São Paulo. Também é composto pelo Programa de Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente da Uni Evangélica, depois o mestrado PRODEMA da UESC. Uma observação talvez valha a pena fazer. Então, para aqueles que não estão muito familiarizados com a rede PRODEMA, nós temos uma rede em torno de um doutorado em rede, se eu não me engano, Maria Jarce, quem estiver do PRODEMA aqui, de 9 instituições, né? Entraram a Universidade Federal do Maranhão e a UFERSA, né? E Só oito, Sampaio. 8, Maria. Tá 8. Bom. Então, 8, Maria. Então, acho que obrigado. Entrou a UFESA, a do lado do Rio Grande do Norte.
Ótimo, Maria. Então, é uma rede com 8 instituições. E cada uma dessas universidades tem o seu próprio estrado, né? Então, foi considerado os mestrado Prodemas e a rede de doutorado Prodema. Para o próximo cluster, Roberta, por favor. Quem está na coordenação desse terceiro cluster é o programa de ecologia aplicada, que é o da Exalc, também USP, né? E compõe também outros programas, como o de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera, o mestrado Prodema da Universidade Federal da Paraíba, como também outros programas. O próximo cluster, Roberta, o quarto cluster, tem a coordenação do Programa de Ciências Ambientais da UFG, da Federal de Goiás, composto também pela Universidade Católica Dom Bosco, que tem o Programa de Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária. Como vocês percebem, em todos os clusters, como o Carmino já chamou a atenção, a ideia é que pudéssemos ter programas de todas as 5 regiões brasileiras, né? Então, é uma composição bastante diversificada. Foi chave aquela resposta daquela enquete que foi respondido por 96 dos programas aonde apontaram os principais ODS, que as atividades de pesquisa, ensino e extensão. E também as parcerias e colaborações que cada programa já tem como destaque, né? O próximo cluster, Roberta, o quinto, que é coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a partir do programa Ciência do Sistema Terrestre. Tem também compondo esse cluster o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, o ITEP, com o programa Tecnologia Ambiental. O sexto cluster, Roberta, ele é coordenado pelo Programa de Ambiente e Sociedade, pela Unicamp, e compõe ele também o Programa de Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicas da UEMAT, como também outros programas como estão e estados. O sétimo cluster, ele tem a coordenação do mestrado Prodema da Universidade Federal de Pernambuco, compõe também o próprio outro mestrado Prodema da Universidade Federal de Sergipe, como também o Programa de Ciências Ambientais da UEMAT e outros programas assim e Estado. O oitavo cluster, ele é coordenado pelo Programa de Ciências Marinhas Tropicais da Universidade Federal do Ceará, e também compõe o Programa de Física Ambiental da Federal do Mato Grosso, como também o de Ciências Ambientais e Conservação da UFRJ, como também outros programas. O nono cluster, ele é coordenado pela rede de doutorado Prodema
Temos também o programa de sustentabilidade da USP, o de recursos naturais do Cerrado, da Estadual de Goiás, como outros programas também. 10º cluster, sob a coordenação do mestrado profissional em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, também a USP, como também o Prof. Ciambi, que tem como sede a USP de São Carlos, como também o Programa de Ciências Ambientais da Unital e outros programas também listados. Cluster 11º tem a coordenação do Programa de Ambiente e Desenvolvimento, que é da Fundação Vale do Taquari e de Educação e Desenvolvimento Social, da UNIVATS, também o mestrado PRODEMA da Federal do Rio Grande do Norte, como também o Programa de Ciências do Ambiente da Federal do Tocantins, como também outros programas assim e Estado. O Cluster Temático 12 é coordenado pelo Programa de Ciência e Tecnologia Ambiental da Univale, como também Recursos Naturais da Federal de Roraima, Programa Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOeste, como também outros programas. O penúltimo cluster, cluster temático 13º, é coordenado pelo Programa de Qualidade Ambiental da FEVALE, e também temos a participação do Prof. Água, né? Um programa com 14 associadas, né? Como também o Programa de Sociedade, Natureza e Desenvolvimento da UFOPA, como outros também. E o último, né, o menos importante, o 14º, sob a coordenação do mestrado PRODEMA da Federal de do Ceará, como também o Programa de Gestão Ambiental da Universidade Positivo, e o mestrado PRODEMA da Federal do Piauí, como também outros programas que compõem. Então, para aqueles que não conseguiram acompanhar e não conseguiram enxergar o seu programa, como nós já antecipamos, essa lista será enviada na sequência para os e-mails na coordenação. Relembro que constam nesta composição os 96% que responderam à enquete, mas, em qualquer momento, os poucos programas, esses 4% que não responderam, poderão fazê-lo e ser incluso a qualquer momento nesses 14 casos. Eles só não constam esse momento que nós não gostaríamos de incluí-los a revelia, né? Mas as portas estão abertas. Eu devolvo a palavra à Roberta. Obrigada, professor Sampaio. Antes de passarmos para a agenda de trabalho, lembramos que as perguntas podem ser enviadas pelo chat e serão respondidas ao final do evento. Passo agora novamente a palavra para a professora Cláudia. À vontade. Obrigada, professora Roberta. A nossa proposta de agenda de trabalho para continuidade aqui das nossas atividades. Então, a nossa proposta é a realização, né, de até o segundo encontro acadêmico de mais 2 reuniões aí para que a gente possa trabalhar a concepção dos clusters temáticos, né, em relação às suas atividades. Então, são 2 reuniões, sendo que a primeira, a proposta é que seja realizada no dia 31 de março,
uma quinta-feira, entre 14 e 16 horas, uma segunda reunião de trabalho no dia 19 de maio, também quinta-feira, entre 14 e 16 horas. Então, a ideia é que nessa reunião de trabalho, né, ela seja realizada com a presença, né, do programa coordenador de cada um dos 14 clusters temáticos, junto à comissão organizadora. Ok? Obrigada, professora Roberta. Bom, agora nós teremos a apresentação do template sugerido para cada cluster temático na realização do segundo encontro em 8 e 9 de junho. Eu vou apresentar os principais tópicos e a Amanda vai me complementar quando necessário. Lembrando que esse template, ele tem essa estrutura pensando principalmente na realização desse segundo encontro, né? Mas também ele pode ser muito útil na construção do capítulo que será feito no decorrer do trabalho do ano todo, né? Então, hoje nós vamos apresentar os principais tópicos, com fazer alguns comentários, mas quando enviarmos esse template para vocês por e-mail, terão algumas observações, né, visando principalmente explicar melhor que tipo de informações são esperadas nesse capítulo, né? Podemos pensar em duas etapas principais, a primeira de diagnóstico e uma segunda etapa mais propositiva no sentido de integrar os programas dentro do cluster. Como primeiro tópico, a apresentação do cluster temático em si. Nós temos um tempo bastante limitado, né, no dia 8 e 9 de junho, então a ideia é uma apresentação mais sintética desse cluster, porém, no capítulo, os programas podem apresentar também dados de discentes, docentes, distribuição territorial, isso ficará a critério de cada cluster. O segundo tópico, pontos fortes do cluster, com a apresentação desses principais pontos, trouxemos alguns exemplos, como inovação, internacionalização, interdisciplinaridade, heterogeneidade, pois muitas vezes não será possível encontrar um tema em comum que seja trabalhado por todos os programas, mas existe essa possibilidade da diversidade em si ser um ponto de destaque. E também colaboração em parcerias já existentes ou que sejam partilhadas. O terceiro ponto, destaques em ensino, pesquisa e extensão relacionados aos ODS. Aqui nós temos uma similaridade também com o capítulo que foi produzido no primeiro livro, então vale a pena também consultar esse primeiro livro. O professor Sampaio colocou o link no chat para vocês, caso tenham algumas dúvidas em relação ao que será necessário ser apresentado, né? Diz respeito à apresentação dos principais projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelos programas que compõem o cluster e que contemplem os ODS, sempre lembrando que a ideia é fazer uma apresentação integrada, né? Integrada e sintética do cluster e não pontualmente só de cada programa. O próximo tópico, impacto social, com a apresentação dos resultados potenciais ou consolidados das principais ações de ensino, pesquisa e extensão que foram listadas, relacionando-os aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, por último, e não menos importante, né, a sugestão de um cronograma de trabalho para a integração desse cluster e elaboração do capítulo que comporá esse e-book a ser publicado nos próximos momentos desse projeto, né? E também uma proposta de ações integradas do cluster temático para o quadriênio 2022-2025, em outras palavras, um planejamento estratégico, né? Privilegiando propostas de ações voltadas à inovação, transferência de conhecimento e impacto na sociedade. Não sei se a Amanda tem algo a complementar. Só uma complementação, que então basicamente a gente tem uma etapa que é o diagnóstico, né, da atuação desse cluster, pensando de forma conjunta nos programas, e uma etapa de plano de ação, né? Então, o diagnóstico e o plano de ação. No ano passado, os programas que participaram do primeiro evento, né, os 14 programas que participaram do primeiro evento, fizeram
tiveram um foco maior em diagnóstico, né? E aí só reforçar que aqui a ideia é que a gente, bom, primeiro, amplie isso para todos os programas, e também é essa a ideia do cluster, né? Que isso seja ampliado para todos os programas da área e de forma integrada, em rede, né? Pensando num planejamento estratégico, e que vá além do diagnóstico, né? Então, o próprio capítulo, ele pode ter esse caráter, a própria Roberta comentou que esse template ele pode servir como base para a construção desse capítulo, né? E o próprio capítulo, então, ele pode ter esse caráter de incorporar justamente esse planejamento estratégico. Não se espera que em pouco tempo se tenha caminhado tanto, né? O professor Sampaio pode me corrigir, né, também, ou reforçar esse ponto, mas a ideia é que junho, né, o evento de junho, com a apresentação de cada um dos clusters, traga um ensaio, né, desse primeiro diagnóstico e do que se espera para produzir esse capítulo, né, que conterá, além do diagnóstico mais aprofundado, esse planejamento estratégico, né, com a proposta de ações integradas. Então, acho que é um pouco por aí, né, que está se pensando o trabalho. Eu posso fazer um gancho, Roberta e Amanda? Então, gente, agradeço, Roberta, agradeço, Amanda, né, pelo detalhamento, né? Gente, eu chamo a atenção, né, que este trabalho, o que ele traz como inovador para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, porque está sendo pensado a partir da avaliação multidimensional que deve ser implementada no próximo triênio, há dois quesitos. Um que nós já conhecemos, mas há a carência já de métrica e, consequentemente, de indicadores, que é o impacto na sociedade. Então, esse trabalho ele tem como desafio de criar métricas e indicadores para que os programas, pelo menos os das ciências ambientais, possam ser sistemicamente avaliados. E um outro critério, de certa forma, desconhecido, mas importante e que tem uma relação muito próxima com o impacto na sociedade, que é a inovação e transferência de conhecimento. Então, ainda que eles se distinguam em dois quesitos diferentes da avaliação multidimensional, mas tem uma relação bastante clara, que a pós-graduação ela não pode apenas servir para ela própria, para o próprio Sistema Nacional de Pós-Graduação. A pós-graduação deve trazer uma contribuição para a sociedade brasileira, né? Então, esse trabalho tem como inspiração que a pós-graduação em ciências ambientais ela transparencia toda a nossa expertise, e que nós temos muito, né? Mas muitas vezes não alcança, né, os atores sociais da sociedade brasileira. Então, essa é a motivação principal, que a pós-graduação ela tenha excelência não só no sistema nacional, mas para a própria sociedade brasileira, e que assim constitui um princípio de uma ciência cidadã, de uma ciência que dê respostas em um país tão desigual igual o nosso. Devolvo a palavra, Roberta. Obrigada, professor.
Lembrando novamente que todas essas informações, a lista de clusters, o template, os contatos de cada coordenador que compõem o seu cluster, todas essas informações serão enviadas por e-mail. Então, também pedimos atenção, eventualmente, um e-mail que vá para o spam, ou que se perca aí no meio do caminho, né? Por favor, entrem em contato conosco, se vocês não receberem ainda essa semana essas informações, porque elas serão muito importantes para o desenvolvimento do trabalho nos próximos meses, né? Agora, nós passamos para o diálogo aberto com todos os programas. Se não tivermos perguntas suficientes para ocupar o tempo restante, teremos ainda a oportunidade da abertura da palavra, né? Se vocês têm interesse em fazer perguntas abertas ou fazer algum comentário. Se não tivermos muitas perguntas, teremos essa oportunidade. Passo a palavra para a professora Maiara e para a professora Valesca. Boa tarde, gente. Então, se vocês tiverem algum questionamento, né, e quiserem colocar, senão a gente pode começar a abrir a inscrição. Eu queria só agradecer a apresentação do professor Sampaio. Como eu falei, eu estou entrando agora, recém-ingresso agora na coordenação do programa de pós, e para mim é muito interessante ver assim, o tamanho da consolidação e da mobilização da organização enquanto área, né? Assim, eu sou geógrafo, minha formação é em geografia, eu participei mais próximo anteriormente da pós-graduação em geografia, é um contexto bem diferente, porque são temáticas, áreas distintas. Eu queria primeiro só ressaltar assim, a minha felicidade, que é ver justamente, como o professor Sampaio falou, né? Uma reunião, uma presença bem massiva dos coordenadores ou vice-coordenadores do programa. Aproveitando um pouquinho esse gancho, eu vi até que o programa em que eu coordeno vai estar em na coordenação de um dos clusters. Eu queria ver assim, eu acredito que não seja agora ainda para o momento, que a gente ainda está no início de março e o evento vai ser previsto para junho, mas eu vi que algumas pessoas aqui haviam perguntado se o evento ia ser presencial, se ia ser remoto, se ia ser híbrido, e eu vi que a resposta do professor Sampaio é de que o objetivo é que, se a pandemia permitir, é de que seja híbrido, né? Uma parte presencial e uma parte possa ser vista remota, né? A depender das condições sanitárias de cada um dos estados. Eu não sei, aí eu confesso que eu tô fechado muito na minha caixa nesses últimos 2 anos de pandemia, principalmente, mas, assim, no contexto nosso, a gente sabe que é bem complicado qualquer tipo de recurso para mobilização de qualquer tipo de deslocamento. Eu fico imaginando se essa possibilidade de definição, uma possibilidade híbrida, porque eu já adianto, porque havendo essa possibilidade híbrida, enquanto representação aqui do programa Ciências Marinhas Tropicais, a gente tem interesse em estar participando presencialmente, porque é uma temática muito cara para o nosso programa, que vai estar sendo tratado, né, justamente nesse segundo encontro. E eu queria, assim, abrir aqui um pouquinho para levantar se a gente haveria um tempo, uma data de possibilidade de que, para a gente poder já começar a tentar mobilizar essa questão de recurso, liberação da própria instituição, porque junho a gente acha que é um tempo longo, né, mas a gente já está em março, com o período de recurso de março já praticamente fechado, já pensando para abril. Aí, abril, maio, a gente teria praticamente 2 meses para mobilizar esse tipo de atividade. Eu não sei se é porque, no caso da minha universidade, é complicado, e o de vocês pode ser mais prático essa questão de mobilidade, mas aqui no UFC a gente tem que fazer mundos e fundos para conseguir mobilizar recursos para deslocamento. Aí eu queria sugerir e questionar se haveria uma possibilidade de a gente estabelecer, olha, pessoal, até a data tal, nós daremos um feedback para vocês sobre aqueles que puderem comparecer presencialmente, para a gente encaminhar uma carta, oficializando o convite, para poder desenvolver, né, justamente essa possibilidade de deslocamento. É rápido, meu questionamento era basicamente isso, e parabenizar e agradecer por estar presente aí dentro desse grupo, né? A primeira reunião, acho que para mim já foi muito proveitosa. Obrigado. Eu posso responder, Maiara Valesca? Pode sim, professor, fique à vontade.
Tá. E eu agradeço a tua participação, Fábio, né? E veja, nós já podemos te encaminhar, sim, essa carta, não só para você, mas para todos os programas, porque o encontro ele já está confirmado e ele terá a sede no Instituto de Estudos Ambientais, né? Só se, por questões sanitárias, tiver algum problema, mas, de qualquer maneira, ele vai acontecer virtualmente. Portanto, essa carta-convite ela já pode ser encaminhada sim. E a gente espera que os programas eles possam, aqueles que tiverem oportunidade de poder vir presencialmente até a sede do Instituto de Estudos Ambientais, que fica a cidade universitária, na USP, é um lugar belíssimo, né? E se as condições sanitárias permitir, será muito bem-vindos, né? Então, o evento ele vai acontecer, né? E estamos prevendo de maneira híbrida. Aqueles que não conseguirem vir presencialmente podem participar, sim, virtualmente. Eu acho que era isso, né, Mayara? Isso. Nós temos agora a pergunta aqui do professor Hamilton para a Cláudia, se vai haver mais 2 reuniões de planejamento. E aí, como a Cláudia falou desta etapa. Obrigada, Mayara. Obrigada, professor Hamilton, pela pergunta. Sim, a gente vai ter mais 2 reuniões de planejamento, aí com a participação dos programas que estão coordenando os clusters, né? Uma reunião ainda em março, dia 31, e uma próxima reunião no mês de maio, e que a gente conta, né, professor Sampaio, com a participação aí, com a representatividade de todos os 14 clusters temáticos. Teremos sim. E aí, posteriormente, né, todos serão como os participantes da reunião serão comunicados oficialmente via e-mail com os respectivos links de acesso e orientações pertinentes a esses encontros. Eu posso só complementar, Mayara? Por favor, professor. Eu peço para que a Cláudia coloque essas 2 datas da reunião de planejamento, o chat, lembrando que essas 2 reuniões acontecerão com os programas que coordenam os 14 clusters, mas nada impede, né, que os clusters eles já se reúnam, independentemente da nossa iniciativa. Então, a iniciativa nossa é de fornecer informação para os programas que coordenem os clusters. E os programas que coordenem os clusters, por favor, tomem a iniciativa de um trabalho coletivo com essa lista de programas que compõem cada um dos 14 clusters. Eu estou enxergando aqui, a Laura já estava com a mão levantada há algum tempo, tá? A professora Valesca já colocou no chat essas informações. Obrigada, Valesca. Então, dando continuidade, a professora Laura agora tem a palavra e, posteriormente, né, após a resposta dela, a professora Mônica, que colocou aqui no chat. Boa tarde a todos. Parabéns ao professor Sampaio e o comitê de área por esse trabalho muito importante, realmente a gente sair da esfera da ciência, né, e chegar na comunidade. Eu não participei, eu também sou meio nova na coordenação aqui da PGCST do INPE, assumi o final do ano passado, mas estou bem feliz de poder participar.
A minha dúvida, o doutor Carlos já tirou um pouquinho com relação às reuniões, porque eu fiquei um pouquinho na dúvida se essas reuniões eram entre os coordenadores ou o coordenador com o cluster, e aí 14 reuniões acontecendo simultâneas, ou eu fiquei um pouquinho na dúvida, e também aquilo, se a gente já podia fazer contato inicial com os outros programas, né, do cluster. Então, assim, para nós seria importante ter esse material aí, o nome das pessoas, o contato, para a gente já poder fazer. E se a gente seria livre também para fazer mais de 2 reuniões, caso fosse necessário. Porque, pelo que eu entendi, são essas 2 reuniões e logo depois vem o evento, né? Então, depois dessas 2 reuniões de 2 horas, a gente já estaria meio que apto a fazer uma apresentação no evento. Então, imagino que vai ter que ter uma dinâmica intermediária aí. Mas posso responder, Mayara? Eu agradeço pela pergunta, Laura. Eu acho que ela é muito didática, né? Veja, como é um trabalho complexo, sistêmico, com muitos programas, e para que a gente tenha capacidade e carga, veja, né, turma? Eu, como gestor que sou, ainda que dê muito trabalho, e que isso é um trabalho, dá muito mais trabalho manter, né? Então, a ideia, Laura, é que essas 2 datas que a Valesca colocou no chat e a Cláudia falou, elas são 2 reuniões apenas com os coordenadores dos 14 clusters. Portanto, não é com todos os programas que compõem os clusters, mas eu chamo a atenção que qualquer dúvida que os programas coordenadores tenham, não se limitem apenas a esses 2 encontros que estamos marcando. Como é um trabalho novo e inovador, ele acaba surgindo muitas dúvidas. Mas outro ponto-chave é que e nada impede que cada programa que coordena um cluster já inicie os trabalhos com os programas que compõem o cluster. Nos próximos dias, nós já vamos encaminhar essa lista que foi apresentada em PowerPoint rapidamente. Eu peço desculpa, mas o tempo, a agenda, é muito complicado para qualquer um ou para qualquer uma, né? Então, a ideia era só citar alguns programas simbolicamente, mas a sugestão que eu dou que vocês, programas que coordenem cluster, iniciem o quanto antes essas reuniões que me parece que devem acontecer virtualmente, porque são programas que estão localizados nas 5 regiões, então, as brasileiras, e que se orientem por esse template que também vai ser encaminhado para vocês. Laura, eu respondi a tua pergunta? Nós temos a professora Mônica Maria, que tinha pedido a palavra. Posso só fazer um lembrete antes de passar a palavra para a professora Mônica? Desculpa, professora. É bastante importante, nós acabamos de disponibilizar o formulário de avaliação deste evento, agora no chat. Convidamos a todos e todas a preencherem, é bastante importante para a organização dos nossos próximos eventos e sempre melhorarmos, né? Muito obrigada. Professora Mônica, a palavra é sua, ou a Mayara vai ler a pergunta? Não, boa tarde, né? Só peço desculpa pelo barulho, a gente agora nessa pandemia trabalhando em casa, às vezes tumultua.
em relação à dinâmica externa. Minha dúvida, na realidade, acabou sendo solucionada no questionamento da doutora Laura, né, ao doutor Carlos, que era exatamente essa relação entre aqueles programas que não fazem parte, né, da coordenação dos CTs, né? Eu estou substituindo o coordenador, o professor Fabian, né, do curso de Oceanografia Ambiental, e aí eu precisava passar as datas, né, para ele em termos de agenda para organização do próprio programa. Mas, então, de qualquer forma, nós vamos aguardar, nós temos lá no CT coordenado pela UNB, nós vamos, então, aguardar uma manifestação do coordenador responsável pelo cluster, para que a gente possa fazer uma organização, né, interna em relação a isso. Muito obrigada. Bem, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, um excelente e proveitoso Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher para todo mundo. E muito obrigado por tê-las aqui e por estarmos aqui. Parabenizar todo mundo aqui pela participação e dar algumas sugestões, né? Primeiro, Sampaio, na questão mais de ser proativo, no mínimo uma reunião antes dessa reunião de maio, né? Com os 14 coordenadores. Eu acho que seria muito pertinente, né? Ela é dia 30 de maio, é isso? Que dia vai ser? Perdão, alguém pode me... A primeira é 31 de março. De março, com os 14 Isso. Coordenadores. Isso. Entendi. E a segunda, 19 de maio. São Perfeito. são duas antes do encontro acadêmico em junho. Eu acho que vai ficar difícil ter uma reunião, talvez seja possível até ter uma reunião ainda... Em abril, talvez. Ou antes, porque primeiro vocês fazem essa reunião para poder dar as diretrizes mais, né, básicas. E depois, já em abril, primeira semana, para a gente ter uma em abril, outra em maio também, antes de termos, no mínimo, duas, né? Cada um dos 14 clusters termos essas duas reuniões. Seria de bom tom. Né? E sabendo dessa reunião de hoje, eu entrei em contato também com os meus alunos, a gente vai fazer um formulário, né, mandando para cada um dos nossos egressos que fizeram dissertação conosco no Profiágua, nós já temos aí uns 300 e poucos egressos, e também para os seus respectivos orientadores e co-orientadores, para ver dentro dos ODS também as metas que foram abordadas, ou que pelo menos eles pensam que foram sistematizadas, e o que eles fizeram para a melhoria da sociedade, né, dentro dos produtos que foram gerados. Então, isso seria talvez uma sugestão para que a gente tivesse também essa possibilidade de nós vermos o nosso passado, né, e aprendermos com ele para melhorar, e também já dizer o que foi que cada um dos nossos cursos fez em prol dos ODS, né, com os seus trabalhos de mestrado já implementados, né? Então, seria uma opinião aqui a ser debatida e observada por vocês. Seria isso, basicamente. Muito obrigado. Cláudia, quer fazer algum comentário com relação às reuniões, às datas? Obrigada, Maiara. Eu acho que a gente pode, eu acho pertinente a gente levar essa sugestão para o grupo, né, professor Sampaio? Talvez é que a nossa vontade realmente de fazer diversas reuniões, né, mas a nossa preocupação também é onerar muito em tempo aqui para os colegas, né, participantes aí, para os colegas coordenadores, mas eu acho que se tiver à disposição do grupo, né, professor Sampaio, eu acho que a gente poderia sim pensar numa reunião intermediária no mês de abril, talvez eu acho que seja bastante conveniente, né? Professor Sampaio, passo para você aí comentar sobre essa, porque daí a gente faria dia 31 de março, que seria uma reunião até mais de orientação, né? De planejamento das atividades, e a reunião de abril e maio, mais uma reunião de trabalho em si. Professor Sampaio? Eu não consegui escutar a sugestão toda do Jefferson, porque a minha internet
caiu e eu teve que voltar de novo, mas eu compreendi, Jefferson. A ideia é que tenhamos mais uma reunião que seriam 3 reuniões. É isso, né, Cláudia? Foi esse meu entendimento também, é isso? E também as reuniões nos grupos, entendeu? Sim. Você tem no mínimo sim. 2 reuniões dos grupos, porque você tem essa primeira reunião dia 31 de março, onde você vai fazer com apenas os 14 coordenadores, certo? Então, depois disso, né, a gente já pegar e no começo, na primeira quinzena de abril, fazer uma reunião aí cada grupo faz a sua reunião, termos no mínimo 2 reuniões dos nossos grupos, dos 14 grupos, antes de termos a reunião de maio. Porque maio também você já tem o que foi discutido nos grupos, trazendo para a coordenação geral, entendeu? Então, isso... Deixa eu complementar, Cláudia. Fica à vontade, professor. Desculpe interromper, Cláudia. Veja, Jefferson, é ótima a tua sugestão. Eu entendi agora melhor. Veja, a minha sugestão é que os clusters, os programas que compõem cada um dos 14 clusters, eles já devem se reunir o quanto antes. Não depende deste grupo que organizou. Eu até acho interessante, Jefferson, o que você comenta, que provavelmente deve surgir muitas dúvidas nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas. E até seria bem interessante os coordenadores dos clusters anotar todas as dúvidas e nessa reunião que eles terão com a nossa comissão, poderia servir como uma pauta para que a gente esclarecesse todas as dúvidas. E muito humildemente, né, gente? Todos estamos aprendendo, né? Ainda que o nosso grupo que tomou à frente, mas nós não temos todas as respostas. Humildemente, vamos aprender juntos, porque a nossa intenção é fazer um trabalho que todos os programas ganhem, tá? Então, em síntese, cada cluster deve se reunir o quanto antes, independentemente do nosso comitê gestor, ok, Jefferson? Obrigado, Sampaio. Muito obrigado, sim. Passo a palavra agora para o professor Paulo. Boa tarde a todos e todas. Bom estar aqui. Muito bom, Sampaio. Muito bom, Cláudia. Acho que foi muito importante essa reunião. E voltando um pouco com essas questões que foram levantadas, então acho que seria importante passar os contatos, né, dos grupos, dos clusters, para poder a gente já começar a se organizar e, de repente, também abrir um canal, de repente, de comunicação entre a organização. Talvez no dia 31 não seja... chegar no dia 31 para pensar numa reunião mais direta, efetiva, e talvez algumas questões a gente pudesse resolver antes, e aí ser no dia 31 uma reunião mais de trabalho mesmo, né, para organizar. Então, solicitar ao grupo de coordenação passar as informações dos clusters, né, das pessoas, para a gente já, de repente, compor e já começar a trabalhar isso, né? Agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Ótimo, Paulo. Eu peço para que Roberta possa enviar, Roberta, o quanto antes, tá? Essa relação dos programas e e-mails, viu, Paulo?
Então, esta relação vai ter os clusters, programa, e os e-mails. E uma outra coisa que você também mencionou, eu tomei a liberdade de ter todos os WhatsApps dos coordenadores que vão coordenar os 14 clusters. Então, a gente vai criar um grupo de WhatsApp. Eu sei que está todo mundo até cansado já de grupos de WhatsApp, mas me parece que é um canal de comunicação que a gente pode esclarecer qualquer dúvida e, se possível, instantaneamente, né? Então, pode deixar, Paulo, que nós vamos criar um grupo de WhatsApp com os 14 programas que coordenam os 14 clusters, ok? A Roberta poderia responder quando que nós vamos conseguir enviar esta lista, Roberta? No máximo amanhã, professor. Obrigado, Roberta. Então, não temos mais nenhuma pergunta no chat e também não temos... Professora Maria do Carmo. Professora Maria do Carmo agora. Eu só para complementar, porque eu acho que foram sugestões muito interessantes. Então, eu sugiro, né, que a gente trabalhe nesse cada um desses 14, já preparar a lista, aí coloca com detalhe, primeiro, se é mestrado, se é doutorado, ou se é mestrado profissional, a idade desse programa, quando é que ele começou, certo? Porque a gente tem muita gente nova, eu mesmo estou vendo muitos programas que eu não conheço, então saber se é um programa iniciante, ou seja, é um programa já consolidado, dá esse detalhe, embaixo do título do programa, bota o nome do professor, bota o e-mail, e aí, veja, cada coordenador pergunta, eu acho que não cabe a gente, mas se eles autorizam, os outros coordenadores, se eles fazem um e-mail, se eles autorizam o WhatsApp, porque cada grupo poderia ter um WhatsApp. E como está os grupos chamados 1, 2, 3, 4, a gente podia botar cor, né? Porque ficava assim, o grupo vermelho, o grupo laranja, o grupo roxo, porque a gente visualiza melhor, até quando nós formos nos encontrar, a turma estaria com as bolotas com cor diferente. Então, as pessoas já se identificam. É uma ideia. A outra ideia é essa preocupação que o Fábio colocou, de já procurar recursos financeiros para estar presencialmente. Então, eu não sei se a gente já mandou, mas fortalecer o convite para aquele coordenador para receber, porque a gente tendo o convite, a gente vai em busca, né, do apoio financeiro. E o nosso grupo de organização, a gente pode ajudar vocês também na identificação de alguns hotéis mais próximos do local do evento, que sejam mais baratos, né? Porque isso tudo é uma questão de custo, né? Nessa questão do deslocamento. Então, a gente pode, não precisa ser hoje, mas as meninas podem, a turma aqui da organização, pode depois dar algumas opções, né, de alternativa de hotéis que vocês podem, talvez, pensar assim, para fazer uma avaliação do custo. É claro que para nós queremos, quanto mais presencial, melhor, mas vamos, com certeza, ter o evento também híbrido, Fábio, para poder garantir uma maior participação. Gostei da ideia de gesto, da gente dar uma olhada no passado, nos egressos. Talvez a gente tinha que marcar, pontuar os últimos 5 anos, né, para não ir egressos muito longe. Mas eu digo assim, eu acho que nós podemos aprender também, mostrar o que é que já foi feito, né, Jefferson? Muito bom. Então, são essas minhas sugestões, viu? Mas eu acho muito bom. O mais importante é começar a criar os subgrupos, eles começarem a interagir a partir de amanhã. Então, mandar a lista já com esse detalhezinho, com os e-mails de cada um. Se tiver 2 e-mails, é bom, bota 2, que o que a bunda não prejudica, né? Facilita a comunicação, tá bom? Tá joia, gente. Um prazer enorme estar com vocês. Obrigado, Maria. Roberta, Maiara. Seguindo aqui, né, o professor Jader também se inscreveu. Obrigado. Está me ouvindo bem? Bem, Jader. Tá ótimo. Bom, eu gostaria, professor Carlos, de parabenizar aí pelo encontro, parabenizar a área. Eu acho que muito importante aí essa metodologia, essa forma de conseguir esse esforço sintonizado
dentro da área. Eu queria parabenizar a área também, até pela ousadia, aí, pela iniciativa, aí, que me parece muito inovadora mesmo, né? De aproveitar os objetivos aí da Agenda 2030 e conseguir tanto resultado assim de uma forma coerente e sintonizada para a sociedade. Então, eu acho que é uma grande contribuição. Eu estou animado aí em poder participar e trabalhar no meu grupo aí. Tá? Muito obrigado. Então, não temos mais inscritos, eu passo a palavra para a Roberta. Obrigada, Mayara. Bom, antes de passarmos para o nosso encerramento oficial, eu gostaria de convidar a todos para abrirem as suas câmeras, para que a gente possa fazer um registro, né, na medida do possível, de todos os participantes. Vamos aguardar. Vai fazer, Roberta, que tu faça? Pode fazer o print, por favor, Cláudia. Vou fazer em 3 partes, então, porque tem 3 telas é aqui. Verdade. Depois faz uma montagem. Isso, depois a gente fazer faz uma panorâmica. Não acho que não dá para colocar todo mundo na mesma, né? Na mesma tela aqui. Acho que não. 3 páginas. Tem 3 páginas. Tem 3 páginas de tela, gente. Então, agora vamos a próxima vez a gente faz... A gente faz a foto no começo, viu? Faz a foto no início. Eu fiz vários prints durante o evento, né? Mas depois a gente vai também fazer uma consolidação, mas agora a gente faz a final com todas as câmeras. Oi? Abre o Speaker View que você consegue aproximar um número maior da tela. Não sei se você já estava usando. Então... Como se fosse um cineminha. Mas eu estou usando a galeria embaixo do speaker. Eu acho que é o máximo que dá, né, Mônica? O Sérgio está comentando que pelo YouTube estão todos na tela. Sérgio, então acho que a sua tela é olha que está... olha que legal, né? Será que você consegue, Sérgio, fazer também um print? Eu acho que a gente garante um no YouTube também. Mas eu vou fazer um aqui também. Legal. Então, se está gravado. Obrigada. Mas vou fazer um aqui também, na primeira tela. Deixa eu tirar o comentário do chat aqui. E é importante lembrar que essa reunião ela foi gravada e ela vai ser disponibilizada para aqueles que não conseguiram ver e para aqueles que querem ver de novo a reunião, caso tenha ficado alguma dúvida na turma. Estou indo para a segunda. Eu vou aproveitar aqui e já dar um oi mais para quem que eu já não cumprimentei. Deixa eu ver. Fátima, Polete, querido. Quem mais, já que eu não vi aqui, quem eu já não cumprimentei desde o começo. Deixa eu aproveitar. Vânia já havia conversado, Mônica também. Lúcia Coelho, José, querido, tudo bem? A Sônia, Paulino, Fausto Isiana, Fausto, agora já te vendo aí. Cláudia, Campos, Cíntia, já tinha visto, não? Oi, Cíntia. A Sheila, Lucena, quem mais? Joel, já tinha visto. Júlia Coin, também, querida. O William Aguiar, a Wanda já tinha visto, Gilmar, e quase terminando, Samuel, Sheila, quem mais? Eu acho que agora deu, né? O print aqui deu também, professor. Já. Opa, ok. Roberta, por favor. Obrigada a todos e todas. Passamos agora para o nosso encerramento com o professor Carlos Sampaio. Bom, turma, é uma alegria e uma satisfação bastante grande de estarmos juntos em um dia tão especial, né? Que é o Dia das Mulheres, né? Então, mais uma vez, uma homenagem e fiquem certos, né? Que é um trabalho
e fôlego, né? E iniciar o trabalho, ele, de certa maneira, é fácil, mas a gente manter o trabalho, fazer gestão do trabalho, aqui que começa o desafio. De fato, o nosso grupo, ele é daquele grupo que a Maria gosta de sempre lembrar, é uma turminha já ponta firme, né? Arregaça a manga e trabalham, tá? Então, meu muito obrigado. E qualquer dúvida, por favor, escrevam. Tem um e-mail institucional e os programas que coordenam os 14 clusters, nós vamos criar um canal de WhatsApp e, por favor, vocês, programas que coordenam os clusters, façam o mesmo, né? Tudo aquilo que facilita a comunicação, vocês devem fazer. Meu muito obrigado, né? E viva as ciências ambientais. Não, Maria, depois já da minha fala, a Arlinda encerra, tá bom? Maria, agora é contigo. Era só para poder lembrar novamente o formulário de avaliação que a Roberta falou, né? Para vocês preencherem, né? E agradecer a participação. Eu acho também, estou muito animado, acho que nós podemos fazer muita empatia e muita energia entre os programas, né? Com certeza. Eu acho que muita coisa boa pode sair a partir desse trabalho conjunto nosso, né? E agradecer também a todo esse trabalho, essa dedicação de Sampaio, né? Com todo o nosso grupo na coordenação. Agradecer as meninas, a turma toda, né, Sampaio? A turma toda da equipe que está trabalhando nessa coisa. Com certeza vamos fazer vamos ter bons produtos. Olha, Maria, basicamente. Bem lembrado, né? A gente não consegue lembrar de tudo. Eu agradeço toda a equipe que já foi dominada logo o começo, a equipe do IEA, Arlindo, Maria, a coordenação, Jarce, Jairo e a Liliane, que não puderam estar em toda a reunião, porque hoje está tendo, coincidentemente, uma reunião do colégio onde que as ciências ambientais faz parte, né? Então, meu agradecimento profundo a toda a equipe, e vamos juntos, né? Em nome do professor Arlindo, né? Para aqueles que não sabem, o professor Arlindo está como chefe de gabinete do reitor da Universidade de São Paulo. Essa nova gestão iniciou há pouco tempo, então as demandas são muito grandes. Então, em nome do professor Arlindo, né, eu agradeço a presença de todos e todas, e a ideia que a gente tenha programas de pós-graduação, né, que possam ter impacto positivo para a sociedade brasileira e que minimizamos essas desigualdades que nos aflige e que nos incomode a todos. Uma boa tarde e até um próximo encontro. Obrigado, gente. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Gente, até mais. Boa tarde. Até mais.